Prof. Alex Nina ensina, vamos falar do anexo do Decreto 10.332 de 2020. Esse anexo traz para a gente 18 objetivos com metas para o governo digital. Então, olha só, a estratégia de governo digital para o período de 2020 a 2023, lembrando que isso aqui foi alterado, tá? Então, ainda vale hoje, 2024. Está organizado em princípios, objetivos e iniciativas que nortearão a transformação do governo digital por meio do uso de tecnologias digitais, com a promoção da efetividade das políticas e da qualidade dos serviços públicos, com o objetivo final de reconquistar a confiança do brasileiro. Bem interessante esse objetivo, né? Reconquistar. Então, já parte do pressuposto que a confiança dos brasileiros está perdida no governo. Então, precisaria reconquistar essa confiança. Um governo centrado no cidadão que busca oferecer uma jornada mais agradável e responde às suas expectativas por meio de serviços de alta qualidade. É interessante aqui o termo efetividade, a gente já discutiu várias vezes aqui nessa playlist, a diferença de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência, lembrando, uso dos recursos adequados. Eficácia, alcance dos objetivos. Efetividade, os objetivos realmente fazem sentido. Então, a partir desse pressuposto, aí colocam 18 objetivos. Então, o primeiro é o seguinte: oferta de serviços públicos digitais. E aí, olha, ele vai colocar uma série de iniciativas para esses objetivos. E essas iniciativas sempre vão ter indicadores quantitativos, portanto, vai ser na prática metas, tá? Então, objetivo qualitativo, meta quantitativo. Então, olha só, primeiro objetivo, oferta de serviços digitais. A iniciativa 1.1, transformar 100% dos serviços públicos digitáveis até 2023. E tá, assim, quanto política pública, esse anexo está muito interessante, está bem legal, porque às vezes você vê políticas públicas cujos objetivos e as metas não estão bem estabelecidas. Se ficar só assim, incentivar a transformação digital, ficaria muito a Deus dará. Mas o que significa isso? Aqui não, ó, tá bem fechado. Transformar 100% até 2023, diz qual é o período. Aí lembrando, tá, pessoal? Sempre vão ter estudos depois para ver se essas metas foram cumpridas ou não, tá? Mas a gente vai mostrar aqui quais eram essas metas. Iniciativa 1.2, simplificar e agilizar a abertura, a alteração e a extinção de empresas no Brasil, de forma que esses procedimentos possam ser realizados em um dia até 2022. Tá? Vamos lá, objetivo 2. Avaliação e satisfação nos serviços digitais. Então, iniciativa 2.1. Oferecer meio de avaliação de satisfação padronizado para, no mínimo, 50% dos servidores públicos digitais até 2023. Iniciativa 2.2. Aprimorar a satisfação dos usuários dos serviços públicos e obter nível médio de, no mínimo, 4,5 em escala de 5 pontos até 2023. Então, é aquela ideia de satisfação dos usuários e, na média, obter sempre 4,5 de uma escala até 5. Iniciativa 2.3. Aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços no portal único gov.br e atingir, no mínimo, 75% de avaliações positivas até 2023. Objetivo 3. Canais e serviços digitais simples e intuitivos. Então, estabelecer um padrão mínimo de qualidade para o serviço público digital até 2020. Esse aqui pareceu uma meta muito não clara, né? O que é padrão mínimo de qualidade? Então, poderia ser, sei lá, com base na satisfação dos clientes, como foi aqui. Mas, enfim. 3.2. Realizar, no mínimo, 100 pesquisas de experiência com usuários reais de serviços públicos até 2022. E aqui coloca um governo integrado, que resulta em uma experiência constante de atendimento para o cidadão, integra dados e serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, reduzindo custos, ampliando a oferta de serviços digitais e retira do cidadão o ônus do deslocamento e apresentação de documentos. Objetivo 4. Acesso digital único aos serviços públicos. Então, você tem aqui, consolidar 622 domínios do Poder Executivo Federal no portal único do Gov, até 2022.
Olha só, essa redação foi dada pelo decreto. Teve o decreto de 2022 que atualizou essa lei, né? O decreto 10.996. Na verdade, já era um decreto, né, de 2020, esse outro decreto de 2022 atualizou ele. Iniciativa 4.2. Integrar todos os estados à rede Gov até 2022. 4.3. Consolidar a oferta dos aplicativos móveis na conta única do governo federal nas lojas até 2022. Então, aqui Apple Store, a própria loja do Android, a Play Store do Google, né? Iniciativa 4.4. Ampliar a utilização do login único de acesso GovBR para 1.000 serviços públicos digitais até 2022. Isso aqui avançou realmente bastante. Você pode, com a senha do Gov, acessar vários serviços públicos. Objetivo 5. Plataformas e ferramentas compartilhadas. Implementar meios de pagamento digitais para, no mínimo, 30% dos serviços públicos digitais que envolvam cobrança até 2022. Iniciativa 5.2. Disponibilizar a caixa postal do cidadão, que contemplará os requisitos do domicílio eletrônico nos termos do disposto da Lei 14.129, de 2021. Até 2023, tá? Para fazer tudo isso. Objetivo 6. Serviços públicos integrados. Então, interoperar os sistemas do governo federal de forma que, no mínimo, 600 serviços públicos disponham de preenchimento automático de informações relacionadas ao cadastro base do cidadão, ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e ao Cadastro de Endereço Postal, até 2022. Iniciativa 6.2. Ampliar para 20 a quantidade de atributos do Cadastro Base do Cidadão até 2023. Então, você já vai ter lá um cadastro básico com 20 atributos, que quando você jogar em qualquer sistema, eles vão interoperar. E aí você não vai precisar mais preencher esses atributos. Iniciativa 6.3. Estabelecer 15 cadastros base de referência para a interoperabilidade do governo federal até 2023. Iniciativa 4. Estabelecer barramento de interoperabilidade do sistema do governo federal até 2020, de forma a garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais compartilhem os dados. Aí aqui, olha, ele sempre termina a iniciativa com uma frase, né? O governo inteligente que implementa políticas efetivas com base em dados e evidências e antecipa e soluciona de forma proativa as necessidades dos cidadãos e das organizações, além de promover um ambiente de negócios competitivo e atrativo a investimentos. Objetivo 7. Políticas públicas baseadas em dados e evidências. Então, 7.1. Produzir 40 novos painéis gerenciais de avaliação e monitoramento de políticas públicas. Então, eu preciso monitorar com base em alguma coisa, preciso ser com base nos dados, não com coisa que vem da minha cabeça, ou nem com coisas aleatórias. Às vezes, é engraçado que você pega assim, uma política pública de habitação social. E aí você vê uma pessoa que recebeu uma casa do governo. Aí você faz todo um marketing filmando essa pessoa que antes ela não tinha moradia. Beleza, isso é legal, mas presta atenção, às vezes você não tem uma estatística relevante. O número de pessoas que receberam essa casa e que realmente mudaram de vida é muito baixo em relação ao que foi gasto no programa. Só que como a gente tende a ser mais o ser humano tende a ser mais emocional, às vezes essa amostra de uma pessoa que foi beneficiada no programa é suficiente para as pessoas defenderem que o programa é bom. Quando, na verdade, o tanto que está sendo gasto naquele programa, por tanto de pessoas que estão sendo beneficiadas, está sendo uma coisa muito ruim, porque o dinheiro está sendo do imposto de todo mundo. Então, teoricamente, eu não estou falando que a pessoa não deveria receber, mas que o programa poderia ser mais eficiente, por exemplo. Então, a forma correta de você analisar a política pública não é vendo casos isolados de uma pessoa que conseguiu, por ajuda do governo, superar alguma barreira. Embora essas histórias sejam muito emocionantes, a avaliação de políticas públicas ela é fria. Ela é mais fria, ela vai ser baseada em estatísticas. Por isso que você tem painéis gerenciais. Quando esse tem um painel em análise estatística, significa análise temporal e espacial. Tá? Então, é longitudinal e temporal. O que significa isso? Vou analisar, por exemplo, o estado do Alagoas. Só que eu quero analisar há 10 anos. Qual é o impacto de uma política pública? Só que eu não posso... Isso é análise temporal.
Ela não é completa porque eu posso comparar o estado de Alagoas com os outros estados em relação aos efeitos dessa política pública. Aí isso é longitudinal. Eu posso unir as duas análises e eu faço análise de painel. Iniciativa 7.2. Catalogar no mínimo as 300 principais bases de dados do governo federal. É engraçado que esses números eles mudam, né? Uma hora é 600, uma hora é 300, enfim. 7.3. Disponibilizar o mapa de empresas no Brasil até 2020. Objetivo 8. Serviços públicos do futuro e as tecnologias emergentes. Então, olha só. 8.1. Desenvolver no mínimo 6 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com parcerias do governo federal, instituições de ensino superior, setor privado e terceiro setor até 2020. Iniciativa 8.2. Implementar recursos de inteligência artificial em, no mínimo, 12 serviços públicos federais até 2022. Perceba que quando essa lei foi promulgada, o ChatGPT ainda não tinha estourado, né? Mas já se falava muito de inteligência artificial. 8.3. Disponibilizar pelo menos 9 conjuntos de dados por meio de soluções de blockchain na administração pública federal até 2022. Para quem não sabe, blockchain é a tecnologia das criptomoedas, né, do Bitcoin. Então, você tem ali essa tecnologia de lastro descentralizado aí, de operações dos mais diversos tipos, inclusive as operações financeiras, como o caso do blockchain. Iniciativa 8.4. Implementar recursos para a criação de uma rede blockchain do governo federal interoperável, com o uso de identificação confiável e de algoritmos seguros. E 8.5. Implementar um laboratório de experimentação de dados com tecnologia emergentes até 2023. Objetivo 9. Serviços preditivos e personalizados ao cidadão. Então, olha só. Implantar mecanismos de personalização da oferta de serviços públicos digitais baseado no perfil do usuário até 2022. 9.2. Ampliar a notificação ao cidadão em, no mínimo, 25% de serviços digitais. Um governo confiável que respeita a liberdade e a privacidade dos cidadãos e assegura a resposta adequada aos riscos, ameaças e desafios que surgem com o uso das tecnologias digitais no Estado. Claro, Estado aqui no sentido mais amplo, né? Não o Estado da Federação. Objetivo 10. Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do governo federal. Então, estabelecer métodos de adequação e conformidade dos órgãos com os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados até 2020. E 10.12. Estabelecer plataforma de gestão da privacidade e uso de dados pessoais do cidadão até 2022. Objetivo 11º. Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica. Olha só, 11.1. Garantir no mínimo 99% de disponibilidade das plataformas compartilhadas de governo digital até 2022. Interessante, né? 99%. Eu não tinha visto, já tinha visto eu garantir 100%, mas 99% é bem peculiar. 11.2. Implementar controles de segurança da informação e privacidade em 30 sistemas críticos do governo federal. E 11.3. Definir padrão mínimo de segurança cibernética a ser aplicado nos canais e nos serviços digitais até 2022. Objetivo 12. Identidade digital ao cidadão. Então, iniciativa 12.1. Prover 2 milhões de validações biométricas mensais para serviços públicos federais até o final de 2020. 12.2. Disponibilizar identidade digital ao cidadão, com expectativa de emissão de 40 milhões até 2022. Iniciativa 12.3. Criar condições para a expansão e para a redução dos custos dos certificados digitais para que custem no máximo R$50 por usuário anualmente, até 2022. Olha, eu já prestei consultoria de certificado digital e não custou isso, custou bem mais caro do que isso. É pela Serpo, que é um órgão ligado ao governo. Então, eu posso dizer de antemão que isso aqui não foi, de fato, cumprido. 12.4. Disponibilizar novos mecanismos de assinatura digital cidadã. Só um adendo, eu estava vendo, hoje é 24 de abril, ontem, eu vi uma notícia de que o sistema de pagamento dos servidores públicos federais foi invadido por hackers. E, na verdade, eles conseguiram desviar
dinheiro do pagamento dos servidores. Em abril de 2024, isso. O que aconteceu ali tudo a ver com o que a gente está ministrando aqui, foi uma falha de segurança. Não foi que o hacker conseguiu invadir o sistema, ele conseguiu acesso com a chave de algum funcionário de lá. Aí estava investigando se o funcionário tinha participação ou se ele tinha sido vítima. A tendência da polícia é que, de fato, os funcionários tinham sido vítimas, o que faz mais sentido. O cara trabalha com isso, ele dificilmente arriscar o emprego dele por conta de uma coisa dessa. E a notícia que se tem é que já o governo, a polícia, já identificou ali uma das pessoas que fez esse crime. Tá? E é bem interessante porque uma das medidas para evitar esses crimes é aumentar o uso dos certificados digitais pelas pessoas que operam esses sistemas que são importantes do governo, como o sistema de pagamento do CIAF, salvo engano. Iniciativa 12.3. Incentivar o uso de assinaturas digitais com alto nível de segurança. Olha só. 12.6. Estabelecer critérios para a adoção de certificados de atributos para a simplificação dos processos de qualificação de indivíduos ou entidades. 12.7. Promover a divulgação ampla de sistemas e aplicação de uso e verificação de políticas de assinatura com códigos abertos e interoperáveis. Então, olha só, tudo isso visa um governo transparente e aberto que atua de forma proativa na disponibilização de dados e informações e viabiliza o acompanhamento e participação da sociedade nas diversas etapas dos serviços e das políticas públicas. Olha só, objetivo 13, reformulação dos canais de transparência e dados abertos. Então, esses canais já existiam, vão ser reformulados de acordo com a lei. Então, iniciativa 13.1, integrar os portais de transparência de dados abertos e de ouvidoria ao portal único do Gov. Então, você tem um portal único onde você faça tudo isso. 13.2, ampliar a quantidade de bases de dados abertos de forma a atingir 0,68 pontos no critério de disponibilidade de dados do índice organizado pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE, até 2022. Provavelmente essa escala aqui ela vai de 0 a 1. Iniciativa 13.3, melhorar a qualidade das bases de dados abertos de forma a atingir 0,69 pontos no critério de acessibilidade de dados do índice organizado pela OCDE até 2022. Objetivo 14, participação do cidadão na elaboração de políticas públicas. Então, olha só, a iniciativa 14.1, firmar parcerias para a construção de aplicações de controle social, por meio de 3 Data One ou Hackathons, até 2022. Isso aqui é um termo bem técnico, tá? Eu sinceramente não sei o que significa esse Datathon, deve ser alguma coisa relacionada aqui a dados do cidadão. Aí Hackathon realmente eu não sei, mas aqui o termo-chave na verdade é controle social, né? São instrumentos de controle social, é basicamente isso que eu preciso entender. Iniciativa 14.4, aprimorar os meios de participação social e disponibilizar nova plataforma de participação. Objetivo 15, governo como plataforma para novos negócios. Então, 15.1, disponibilizar no mínimo 20 novos serviços interoperáveis que interessem às empresas e às organizações. 15. Na verdade, aqui, esse 15.1 foi revogado aqui. O decreto de 2022 mudou a redação dele. Então, são 20 novos serviços que interessam às empresas e organizações até 2026. Colocou aqui uma nova data. Um governo eficiente que capacita seus funcionários nas melhores práticas e faz uso racional da força de trabalho e aplica intensivamente plataformas tecnológicas e serviços compartilhados nas atividades operacionais. Aí vem a 15.3. A 15.2 deve ter sido revogada, olha só. Criar dinâmica de integração entre os agentes públicos de transformação digital e o ecossistema de inovação, GovTech até 2022. Ampliar em 20% a quantidade de competições de inovação abertas para a identificação e desenvolvimento de soluções de base tecnológica para o governo federal, realizadas no âmbito do gov.br, desafios até 2022. 15.5. Sistematizar e disseminar conhecimento sobre compras públicas de inovação até 2022. 15.6. Incorporar a temática GovTechs em, no mínimo, 2 programas de empreendedorismo inovador ou de transformação digital até 2022.
E 15.7, realizar no mínimo 2 eventos sobre uso de GovTech na administração pública federal, com foco no marco legal de startups, que são pequenas empresas aí, no termo dispostos da Lei Complementar 182 de 2021. Objetivo 16, otimização das infraestruturas de tecnologia da informação. Então, iniciativa 16.1, realizar no mínimo 6 compras centralizadas em bens e serviços comuns da tecnologia da informação e comunicação até 2022. 16.2, ampliar o compartilhamento de soluções de software estruturantes, totalizando um novo software por ano. Então, esse é a meta, né? Um software por ano, até 2022. E 16.3 é disponibilizar o Portal Nacional de Contratações Públicas até 2022. Iniciativa 16.4, otimizar a infraestrutura de pelo menos 30 data centers do governo federal até 2022. 16.5, migração de serviços de pelo menos 30 órgãos para a nuvem até 2022. E 16.6, negociar acordos corporativos com os maiores fornecedores da tecnologia da informação e comunicação do governo, de forma a resultar na redução de no mínimo 20% dos preços de lista. Então, aquela ideia, você vai negociar com os maiores, buscando ali um ganho de escala que possibilite preços mais baratos aqui do fornecimento desses serviços de tecnologia da informação. Objetivo 17. O digital como fonte de recursos para políticas públicas essenciais. 17.1. Aprimorar a metodologia de medição da economia de recursos com a transformação digital. Também está muito subjetivo, né? Aprimorar o quanto, mas enfim. 17.2. Disponibilizar painel com total de economia de recursos oferida com a transformação digital até 2020. 17.3. Estabelecer processo de reinvestimento da economia oferida com a transformação digital em políticas públicas essenciais até 2021. Objetivo 18. Equipes de governo com competências digitais. 18.1. Capacitar no mínimo 10 mil profissionais das equipes do governo federal em áreas de conhecimento essenciais da transformação digital. Então, um número bem expressivo aqui de profissionais. 18.2. Difundir os princípios da transformação digital por meio de eventos e ações de comunicação, de forma a atingir no mínimo 50 mil pessoas até 2022. E 18.3. Promover ações com vistas a recrutamento e a seleção de força de trabalho dedicada à transformação digital e à tecnologia da informação na administração pública federal. Bom, pessoal, esses eram os objetivos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Uma dúvida frequente, eu acho que eu vou passar como... vou passar como uma atividade para quem está fazendo essa disciplina, é ver se esses objetivos, essas metas, melhor dizendo, foram cumpridas até o prazo que o governo estabeleceu para o cumprimento. Bem interessante. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.